Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um padrão que o Senhor estabeleceu dos filhos obedecerem os seus pais. E existe uma promessa nessa obediência. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós consigamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos do 1 ao 3, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que seja bem-sucedido e tenha vida longa na terra. O apóstolo Paulo, que também era discípulo de Cristo, em uma das suas cartas, ou epístolas, como também é chamado, ele escreveu ao povo que estava em Éfeso acerca de algumas coisas que deveriam ser observadas sobre a palavra do Senhor. Nessa epístola, ele apresenta como devem se portar os pais, como devem se portar os filhos, os maridos, as esposas, os patrões e os funcionários. Só que hoje, o Espírito de Deus tocou o meu coração para dar ênfase aos filhos, como que os filhos devem tratar os seus pais. O texto diz que vós, filhos, devem se submeter no Senhor aos seus pais e às suas mães. Não é somente o pai e não é somente a mãe, é os dois e é no Senhor. Tudo que for fora do Senhor, você com muito carinho e muito respeito vai virar para ele e ela e vai dizer: te amo pai, te amo mãe, mas entre o amor que eu tenho por ti, o amor à palavra e ao Senhor vem primeiro. Eu não posso te obedecer e desobedecer ao Senhor que nos criou. Honrar pai e mãe, existe uma promessa, é o primeiro mandamento com promessa. E qual seria essa promessa? A promessa é que quando você honra eles, você é bem-sucedido na terra e você tem uma vida longa também. Só que eu gostaria de apresentar uma antítese. Quando você desobedece os seus pais, a sua vida ela é mal sucedida e ela é curta na terra também. E quando você se submete a tentar o Senhor, você se submete aos seus pais para fazer algo que é desagradável ao Senhor, a mesma punição também virá sobre ti. No contexto desse texto, para fechar com chave de ouro, agora o recado é para os pais. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, não provoque a ira dos vossos filhos, porque isso também não é proveitoso no Senhor. Infelizmente, os mais antigos tinham o costume de dizer: faço o que eu te mando e guardo o que você sabe. Só que no Senhor, a coisa é um pouco diferente. Faça o que eu faço e guarda o que eu falo. Imagine a grande confusão que era na minha mente. Os meus pais me dando uma instrução de um algo e fazendo totalmente o oposto do que eles estavam determinando para que seja feito. Com a tecnologia do dia de hoje e essa juventude que está cada vez mais inteligente, não vai rolar essa teoria dos antigos. Eu sei que isso funcionava muito bem porque era de certa forma imposto para nós. Imagine como eram os nossos avós com os nossos pais. Era muito mais rígido e era muito mais sem norte. Era muito mais ordem do que exemplos. Só que eu aprendi na caminhada com Jesus que a melhor forma de você instruir e liderar não é com ordem, é com exemplo. Por isso que eu amo as Escrituras e vejo que ela é completa. Ela não precisa acrescentar nem extrair. Ela é plena. É a plenitude da mente de Deus. E até então, olha só como que eram as coisas. Além deles imporem para nós, essa parte final que o apóstolo Paulo ele diz sobre os pais não irritar os filhos, muito dificilmente se cumpriria na era antiga. Porque os pais, eles declaravam que nós deveríamos obedecer aquilo que eles mandavam
e guardar aquilo que nós sabíamos e não olhar para o exemplo deles, porque eles não conseguiam ser exemplares, porque eles não estavam em Cristo. E pelo fato de todo esse autoritarismo, acabou enfraquecendo, de certa forma, não enfraquecendo, mas colocando de lado a ordem que Paulo ele dá aos pais. Por isso, eu gostaria também de dar um recado aos pais. Nós não estamos mais na era outrora, na qual nós falávamos e abaixava-se a cabeça. Nós hoje temos uma geração que cada vez mais, e graças a Deus, questiona, pensa, age, raciocina. Então não adianta, se você quer ganhar os jovens de hoje em dia, você tem que ser um líder que lidera com exemplo. Evite irritar os seus filhos. Procure ser o mais parceiro possível, porque se ele não encontrar essa parceria dentro de casa, ele vai encontrar a rodo do lado de fora. Só que infelizmente sem a base bíblica e não será na luz da palavra. A melhor forma de se liderar não é um método Flávio Soares, não é a Assembleia, não é a Igreja A, religião B, não. O melhor método para se criar filhos, para se cuidar e instruir alguém, vai ser sempre a eficácia bíblica, porque os tempos passaram, mas Jesus ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Da mesma forma que hoje nós temos menos rigidez ao educar os nossos filhos, os nossos antepassados, os nossos pais, os nossos avós, eles eram muito mais rígidos. Imagine na época de Cristo como não era para a educação dos filhos. Mas mesmo assim, o Senhor ele teve a capacidade de instruir os 12 de uma forma extraordinária, educando, ensinando e instruindo com exemplos, não em meras ordens vazias. O Senhor também inspira o meu coração em estender essa paternidade, essa ação de filhos, não somente para filhos segundo a carne, mas filhos espirituais, porque nós também geramos filhos segundo a palavra, nós geramos filhos no mundo espiritual. E isso também serve, essa regra ela também serve para vocês que têm um líder que paga o preço de verdade por vocês, em oração, em jejum, em aconselhamento, em ministração. Que você possa entender que quando você chega a um líder, não existe ninguém debaixo dos céus que queira melhor o seu bem que o seu líder. Existem líderes que nós sabemos que são corrompidos, mas eu falo sobre o líder verdadeiro, aquele que lidera com exemplo, aquele que vale a pena você escutar o que ele diz, que todas as vezes que você ouve o que ele diz, você é bem sucedido. Então que essa paternidade ela também se estende, essa confissão, essa condição de filho também se estende. Se você obedecer à sua liderança, você vai ser bem sucedido e você vai ter uma vida longa na terra. Contrapartida, se você não obedecer uma liderança verdadeira e séria no Senhor, você vai ser mal sucedido e a sua vida, a sua carreira nessa terra também será curta. Então seja a paternidade espiritual ou a paternidade segundo a carne, honre aos seus pais, não somente a mãe ou somente o pai, porque o texto diz para você honrar aos dois até o fim. Assim como eu e minha irmã honramos a nossa mãe até o fim, você possa honrar aos seus pais até o fim. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.